noite. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui, né? Mais uma noite. É com uma profunda alegria que eu venho aqui na presença de vocês. E como um privilégio a gente estar aqui. Essa oportunidade da gente estudar, da aprender, procurar passar para o irmão, que a gente, um pouquinho a gente assimila o trabalho do bem, né? O trabalho do bem. Não esqueçamos que fazemos o bem para o outro e também recebemos o bem dele. Então é recíproco isso. Então é com uma alegria muito grande que estamos aqui hoje. Eu convido todos vocês, nesse momento, a abrir o coração de vocês para que Jesus se apodere. Ele está aqui nesse momento. Viu? Os benfeitores já estão me comentando. Para vocês abrirem o coração. Cada coração aqui presente, com a sua ansiedade, com o seu propósito. Cada um sabe por que veio aqui até a nossa casa. Casa de amor, né? Casa de Jesus. É casa de amor, casa de caridade. A casa espírita. Onde os irmãos, desde os irmãos da espiritualidade amiga, os benfeitores, desde há tempo já estão preparando para as crianças, para os espíritos das crianças. Já estão tudo certinho, é tudo organizado. É muito amor que tem aqui nessa casa. Então o que nós temos aqui é agradecer, porque por mais que a gente ainda erra muito, erramos, ainda vacilamos, ainda não entendemos, nós recebemos essa caridade, esse amor de Jesus. E hoje, o tema que nos foi ofertado, porta estreita, venho eu aqui novamente falando de dificuldade, né? Da família de dificuldade, uns tempos atrás, né, Raquel? Mas não é dificuldade, não. É, como o Galácio falou, é esforço. Vamos encarar essa como uma bênção, essa porta estreita na nossa vida. E vocês vão entender o porquê que essa porta estreita é uma bênção de Deus para nós. Pois bem, então, esse capítulo da porta estreita se encontra no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde consta que são muitos os chamados e poucos são os escolhidos. Então, à primeira vista, poderíamos imaginar que esse caminho estar por Jesus seria um caminho cheio de sofrimentos, mas não é sacrifício e sofrimentos, é esforço. São esforços benéficos necessários para o nosso crescimento espiritual. Mas antes de a gente entrar no tema em si, eu gostaria de conversar com vocês, de preparar vocês sobre um tema, o que vem a ser para a gente entrar com a porta estreita, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa irmã Patrícia teve a oportunidade feliz de falar na semana passada, quem esteve aqui, sobre a caridade. Então, eu gostaria de ressaltar isso, porque o Espiritismo é isso. O Espiritismo é, fora da caridade não há salvação. Como a salvação, a caridade é o requisito essencial para que somos salvos. Então a gente ouve falar, salvação. Você vai ser salvo, né? Todo mundo quer ser salvo, a salvação, Jesus salva. Realmente tudo isso tem a ver, sim. Tem a ver. O que seria a salvação? Isso eu queria explicar para vocês isso antes de entrar no tema. Está no capítulo 15 do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Então vamos lembrar que somos espíritos imortais, né? Com muitas imperfeições. E viemos desse mundo aqui, na Terra, que é um mundo de provas e expiações. E nessa nossa reencarnação, nós temos essa abençoada oportunidade de progredirmos moral e intelectualmente. Certo? A nossa chance é agora. Muitos falam, vocês não vão reencarnar novamente, né? Tudo bem, vamos reencarnar, mas a chance é agora. A sua chance é uma bênção, é agora que você tem essa oportunidade de você se tornar uma pessoa melhor. Perguntaram uma vez para o espírito Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra de Menezes,
qual seria o principal objetivo do homem aqui, do espírito aqui na Terra. Ele categoricamente respondeu: o principal objetivo é o crescimento espiritual. Então, na qualidade de espíritos imperfeitos, cheios de defeitos, a gente vem para cá com essa oportunidade abençoada para conseguir a salvação. O que seria a salvação? É você conseguir essa proeza de se melhorar espiritualmente. Então, a doutrina espírita esclarece que a salvação de cada um é entendida como um caminho que o espírito deve trilhar para alcançar esse objetivo, certo? Que é o destino de todos os espíritos criados por Deus. Então, fora da caridade, não há salvação, certo? Estamos aqui reencarnados para atingir esses objetivos, então, nos livrando dos sentimentos inferiores. Então, o que seria preciso o espírito reencarnado, no nosso caso, ser salvo, atingindo assim a sua evolução? E precisa, qual que precisa ser salvo? Humildade e caridade, eis que o Espiritismo cansa de recomendar. O único caminho para a salvação. O único caminho. E orgulho e egoísmo é o que não se cansa de combater. Essa aí está a máxima do Espiritismo. Humildade, caridade, orgulho e egoísmo. É a luta que nós temos que enfrentar. E coloca a caridade como uma condição absoluta, como eu disse, para a felicidade futura. E que através dela nós conseguiríamos essa transformação moral que todos nós almejamos. Certo? Pois bem, então é nessa transição que o espírito imortal busca a sua evolução e progresso, visando a sua plenitude, entendendo que a salvação a que o Espiritismo se refere não seria um episódio único. Então você vai ter aqui, como já disse, a gente não consegue, numa única reencarnação, conseguir. A gente não consegue, a nossa qualidade de espíritos imperfeitos é muito cheia de dívidas, nós não conseguimos. Então, aí que vem a pluralidade das existências. Nós temos, a gente desencarna, a gente vai para a erraticidade, existe um processo reencarnatório, a gente volta novamente. Então aí é essa necessidade da pluralidade das existências. E uma única vida aqui, uma única encarnação não basta. Então a salvação não se refere a um lugar. A salvação é um estado da alma, em que situações emocionais de tormento e aflição acompanham a gente nessa estadia aqui, na qualidade dos espíritos imperfeitos, né? Como eu disse. E a salvação chega através da caridade. Aí como entendia Jesus a caridade? Que nós nunca podemos nos esquecer. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Muito bem, então isso eu quis passar para vocês, mas o objetivo nosso aqui fora da caridade não é a salvação, porque todos, geralmente, essa é a regra da casa espírita, né? Agora, antes de vir a esse mundo de provas e expiações, nós pedimos aos bons espíritos a porta estreita, que é o tema de hoje. O que seria a porta estreita? Por que a porta estreita? Dificuldades. Entrai pela porta estreita, que larga é a porta da perdição. Opa, não tá, larga. E espaçoso é o caminho que ela conduz. Então, se larga é a porta da perdição, nós precisamos entrar pela porta estreita. E aí, no Evangelho de Mateus, ele fala também: quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos o encontram. Está no capítulo, né? São muitos chamados e poucos os escolhidos. Mas vamos ver que essa porta estreita na realidade, é uma bênção para a gente. É uma bênção. É um caminho, não é um caminho de sofrimento, como eu disse. A porta estreita nos mostra um caminho de sofrimento em relação aos objetivos a serem alcançados, mas não é sofrimento.
para a nossa salvação, em contrapartida da porta larga, alertando que as facilidades e gozos mundanos na matéria, né, nos levaria ao caos e um caminho fracassado e inútil. Porém, vamos nos atentar nos estudos dessa noite e essas metáforas, dificuldades, né, e facilidades trazem uma mensagem diferente, onde na realidade nos mostra um ensinamento otimista que eu quero passar para vocês, esclarecedor para a nossa caminhada no tocante à porta estreita, que seria um caminho não de sofrimentos, mas sim de esforços benéficos e necessários durante a nossa estadia aqui nessa nossa encarnação, né? Então, na definição de porta, o que seria a porta? A definição de porta, entendemos como uma maneira de sair de uma dificuldade, certo? A porta. Aqui está apertado, está calor, sufocado, vamos sair pela porta. Uma transposição, um instrumento que nos propicia uma transposição, um alcance a novos ambientes. Então a vida está repleta de caminhos, escolhas e portas. E sempre somos constrangidos por entrar por nessa ou por aquela porta. Não tem jeito. Mas antes vamos falar da porta larga. Vou preferir falar da porta larga para deixar para o final da porta estreita. Para vocês verem que esse é o caminho certo. A porta larga, ele fala aqui que é a escolha da maioria da humanidade. A porta das facilidades, da zona de conforto, da mesmice, de uma vida sem compromisso com Deus. Uma queimadinha ali, já foi o Renato, não deu certo ali, mas não tem problema. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Então aqui essa é a definição da porta larga. Porta larga e o caminho espaçoso simboliza uma vida sem compromisso com Cristo. Vamos vendo como é que é o negócio. Uma vida sem compromisso. Segundo o padrão do mundo, essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. E, em geral, seria tudo aquilo que desvia as nossas ações dos fins mais elevados da vida e dos compromissos assumidos. Por exemplo, os nossos vícios, os vícios materiais e morais, o sexo desenfreado, são os exemplos, né? Enganar os outros, passar perda nos outros, para oferir lucro financeiro. Essa aí é a porta larga, as facilidades, que demonstra o egoísmo, né? A gente pode notar, é o orgulho e o egoísmo. A porta larga. É a porta fácil, a porta larga, né? Primeira vista é a porta fácil. Muitas vezes nos enganamos, nos deixando seduzir por caminhos que são fáceis, que são mais rápidos, né? Na Terra, no período da transição, ainda imperam os estímulos ao largo do caminho, porque o estado precário da humanidade, a Terra é um mundo de provas e expiações, e aqui predomina o mal, a gente sabe disso, está cansado de saber. Então, se questionarmos as pessoas que estão buscando a porta larga, é o que elas vão falar? Nós estamos buscando a minha felicidade, a nossa felicidade, a minha felicidade, não fazendo mal para ninguém, estou procurando a minha felicidade, através do orgulho e do egoísmo. E elas colocam na matéria, nas coisas, nos bens, né, nos relacionamentos, em questões puramente materiais. Jesus disse, né, meu reino não é deste mundo. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Mas como estamos falando da porta larga, no livro dos Espíritos, na parte 3ª das leis morais, no capítulo 12, vocês vão encontrar da perfeição moral, as paixões. Vamos falar um pouco das paixões que vocês vão entender, mas
sobre o que seria essa porta larga, essas más tendências que todos nós temos, que trazemos de outras reencarnações que está em cada um de nós. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Kardec perguntou para os espíritos. O princípio das paixões, vejam bem. Eles falaram que não. O princípio não é, em si não é mal. Porque pode trazer muitas coisas grandiosas para a humanidade. A paixão está num excesso provocado pela vontade. Pois o princípio foi dado ao homem para o bem. E as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. Então o abuso que ele se entrega é que causa o mal. O abuso. Então está muito bem esclarecida essa resposta dos espíritos superiores nessa questão, onde eles explicam que as paixões dadas ao homem muitas vezes repercutem no bem, com certeza. Tem muita coisa positiva, muita coisa boa que o homem é feito dentro do limite. E o alvo desejado pode ser alcançado muitas vezes, trazendo grandes realizações para a humanidade. O lado ruim seria o abuso que delas fazem, através do excesso a elas destinado. Então tem mais uma outra perguntinha aqui, dá um exemplo aqui. Um exemplo muito bem. Como definir o limite, perguntinha, em que as paixões deixam de ser boas ou más? Aí que está, o limite. Aí ele dá um exemplo aqui. Eu lembrei do Marcelo aqui, né? Do cavalo. Ele fala que as paixões são como um cavalo, que é útil quando governado, é perigoso quando governa. O Marcelo, eu acho que é a pessoa mais indicada aqui para dar esse exemplo, daquele boiadeiro que ele era. Então ele sabe, né? As rédeas. Se for ver mesmo, a gente que é o cavalo, né? No fundo mesmo, né? Então, se você domina o cavalo, né, Marcelo? Você pode conseguir trabalho, conseguir muitas coisas boas, né? Através do uso do animal decente, né? Agora, se você solta as rédeas do cavalo, aí o que acontece? Né? Ele pode desinvestar, coisas piores podem acontecer, não é verdade? Então as paixões ajudam o homem a cumprir os desígnios da providência, quando ele toma a direção, bem dito, o autocontrole e o domínio sobre as coisas e sobre si mesmo. Se você tem o controle da situação, está tranquilo, o objetivo pode correr de uma maneira satisfatória e o objetivo proposto alcançado. Porém, se em vez de dirigir, o homem se deixa conduzir por ela, o resultado pode ser desastroso. Quando o homem cai no excesso e a própria força em suas mãos poderia fazer o bem, tudo pode ser catastrófico. Então o exemplo do cavalo veio a calhar aqui com as paixões. Né? Então, o princípio das paixões, vindo da natureza, não é, portanto, um mal. O abuso, o excesso, e o exagero de uma necessidade ou de um sentimento pode se tornar prejudicial a ele e aos outros. O problema está no excesso e não na causa. Mas vamos lá ver a porta estreita. Porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Está no Evangelho de São Lucas. Né? Porfiai, lutai, insista, lute, brigue, se esforce para você entrar pela porta estreita. Jesus. E muitos procurarão entrar e não poderão. É com grandes esforços sobre si mesmo que obriga o homem que queira transpor para vencer as suas más tendências, essas paixões que nós conversamos agora há pouco, né? Então a porta estreita se refere às grandes dificuldades, como a Raquel disse, mas não é sofrimento não. Dificuldades necessárias ao nosso burilamento, ao nosso crescimento espiritual. E ao cumprimento da máxima, muitos são chamados e poucos serão os escolhidos. Quando Jesus faz o convite, usando o verbo no imperativo, né? Entrai, como uma exortação, entrai pela porta estreita, porque a maioria das pessoas está buscando a porta larga,
fugimos das dificuldades e procurando a zona de conforto de uma vida cheia de facilidades nocivas ao seu crescimento espiritual. Emmanuel, eles nos alertam sobre a realização do trabalho, na solução dos problemas que nos atormentam a alma. Trabalho, está aqui, trabalho, solidariedade, tolerância, o trabalho, atividade do bem, trabalho no bem. Para alcançar o nosso objetivo, essa nossa reencarnação, que é o nosso melhoramento, como espírito entra com muitas imperfeições, com vista do nosso crescimento, é necessário muito trabalho, através de muitas lutas e sacrifícios. E que a dor também faz parte desse nosso processo. Mas não é o sofrimento, pois quando você tem uma meta, um alvo, um objetivo, a sua melhora com vista do seu crescimento espiritual, o seu esforço é compensado. E o fim alcançado se torna a sua realização pessoal. Muitos preferem a estrada agradável, preferindo ficar nos seus confortos, não enfrentando as dificuldades necessárias para a nossa melhoria, e caem nos tenebrosos enganos, o Emmanuel fala, onde não se despencam nos precipícios de tardio arrependimento. Por isso que a porta estreita que se refere a Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante diante das obrigações que assumimos no nosso processo reencarnatório. Então isso é fundamental no nosso esforço para que conseguimos superar essas dificuldades. Para tanto, é preciso que tenhamos muita disciplina. A disciplina na nossa vida. Chico Xavier sempre falava, agora falou para ele, disciplina, disciplina, disciplina. Muita disciplina, uma vida correta, uma vida correta. A resignação para garantir esse objetivo a ser realizado pelo nosso próprio espírito no caminho da luz que almejamos. Por isso que o trabalho no bem, como eu disse, é fundamental. Deve ser o nosso objetivo. O próximo precisa do nosso amor, assim como nós também precisamos muito do amor cedido pelo nosso irmão. Por isso que o trabalho no bem deve ser o nosso objetivo. O Emmanuel diz que a ociosidade nos empobrece espiritualmente. E é a renúncia que nos eleva, que nos edifica, que nos enobrece e ilumina. Portanto, não devemos ignorar a aprovação e o trabalho, a abnegação e o suor. Então, gente, a porta estreita nos revela o quanto é importante ter uma vida na intimidade com Jesus, que compromete o ser, ou seja, a vida na sua totalidade. Nós temos que ter esse compromisso com Jesus na nossa vida, nos nossos passeios, nos nossos lares, no contato direto com o nosso irmão, em tudo, na paciência, na resignação, no perdão que é muito difícil a gente perdoar, o entendimento, o estudo que é importantíssimo, através da fé, raciocinar, a gente saber o porquê estamos nesse caminho, porquê que temos que trilhar esse caminho que nos leva na porta estreita. A metáfora da porta estreita é frequentemente associada a desafios, dificuldades e escolhas que exigem esforço. Ela representa a ideia de que muitas vezes o caminho para o crescimento pessoal não é amplo e fácil, mas sim apertado e desafiador. Então, ao invés de a gente olhar a porta estreita como sofrimento, sacrifício, vamos olhar com otimismo, vamos olhar como um desafio que temos aqui nessa nossa encarnação, um esforço, através do nosso esforço. Por que não? Nós somos filhos de Deus. Deus é amor. Temos Jesus. Temos os benfeitores espirituais. Temos nossos protetores. Temos grande chance de a gente conseguir vencer. Vamos ser otimistas, vamos enfrentar,
Vamos encarar a vida com mais alegria, com mais resignação. Os dias de hoje é mais resignação, porque a gente não está preparado por muita coisa ainda, por muitas dores ainda. A gente não está ainda, eu entendo isso. Mas é preciso a gente se resignar, a gente treinar, a gente exercitar o caminho que Jesus nos traçou. A porta estreita é o caminho apertado, requer uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Você vai ver, se você começar a mudar, você ser uma pessoa diferente, o mundo vai notar isso de você. O mundo vai notar, vai te cobrar. Você vai ser um cara diferente. Você vai ser um cara careta. Você vai ser um cara, muitas vezes, com discriminativos, muitos pejorativos. Mas é sua escolha. O mundo está aí. Você tem que provar para essas pessoas que você está no caminho certo. A consciência, o conhecimento e a fé não se revelam capazes de governar a vida. A porta estreita não quer impedir a entrada, mas revela que só quem sabe lutar, só quem sabe que a meta é o reino de Deus, poderá ultrapassá-la. Eu gostaria de passar para vocês aqui, eu achei muito oportuno, sabe? No livro do Emmanuel, Vinha de Luz, capítulo 20, ele faz um comentário sobre a porta estreita, a nossa atual reencarnação. Através da psicografia de Chico Xavier, no livro Vinha de Luz, o Espírito Emmanuel esclarece a metáfora da porta estreita. Eu vou tentar passar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia como que funciona. Então eles nos alertam que sem luta, perseverança e disciplina, como eu disse, o espírito reencarnado não iria conseguir o seu intento, que é o seu crescimento espiritual, como disse no início da nossa conversa. Então ele fala aqui, que durante o processo reencarnatório, antes de vir a esse mundo de provas e expiações, o espírito eleito, que foi eleito para reencarnar, estima a oportunidade hora de ofertar. Ele agradece, estima, não, é isso mesmo, eu preciso vir lá, concorda com tudo. Reconhecendo a necessidade das duras provas, esse sofrimento ou sacrifício depurador. Não, eu preciso disso mesmo. Ou seja, ele entende e concorda com o estabelecido para a nova reencarnação. Lá em cima, lá. Tudo combinado. Não, eu aceito, é isso mesmo, concordo. Aceita se corrigir onde errou. Não, eu quero voltar daquele jeitinho lá, naquela casa, naqueles problemas, naquelas dificuldades. Eu vou lá, eu vou enfrentar, eu vou melhorar. Reconhecendo o seu aprendizado na nova prova que o aguarda, compreendendo a nova lição e disse entender que ela o levará para o seu melhoramento através da retificação. O arrependimento, as provas e expiações e a reparação, a retificação. Vou melhorar, vou retificar, vou me corrigir. Então retorna à carne, reencarna e diz estar pronto para as provas redentoras. Não, eu vou enfrentar, podem vir as coisas aí que eu vou destrinchar, eu vou enfrentar, sou corajoso, é isso mesmo. Mas depois de reconquistar a oportunidade abençoada, volta a procurar as portas largas, as facilidades, o egoísmo, a vantagem pessoal, fugindo da dificuldade, preferindo o menor esforço. O Emmanuel diz que longe de servir os semelhantes, ele reclama os serviços dos outros para si. Volta a sentir as chagas do egoísmo. Então vem o fracasso. E ele não consegue realizar o que se propôs. Foi para a porta larga. Menosprezando os compromissos
assumidos. E aí ele novamente se arrepende de novo. Se fosse possível voltar, chega lá, se fosse possível voltar, pensam todos, o irmão escreve isso aqui, pensam todos, se arrependem e novamente manifestam o desejo do aprendizado, da humildade, da paciência, da fé, mas já é tarde. Pediram uma porta estreita, e quando a receberam, recuaram diante do serviço justo. Olha que lindo aqui. Serviço justo. Deus é bom. Precisa ser justo nesse caminho que fala. Serviço justo. Tem outro caminho. Causa e efeito, ação e reação. Se arrependem e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, voltam a integrar novamente as fileiras daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. As fileiras da reencarnação. Por isso que ele fala que todo dia a gente tem que repetir a tarefa. Sem sacrifício não há ganho. De graça não cai água, não. Tudo que exige de nós, empenho e sacrifício, terá resultado. Então essa é a porta estreita que Jesus está nos chamando. O caminho que teremos que percorrer na jornada terrena é sim o mais difícil. Vou falar para vocês. As coisas fáceis não fazem parte do plano divino. Temos que aprender a conviver com a dor de uma forma resignada, com aceitação, que é muito difícil, não é fácil. Para o nosso próprio crescimento e desenvolvimento moral. Mas é necessário. Não tem outro caminho. Em todas as circunstâncias da vida, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu, do ego. E a porta estreita é sempre o amor intraduzível e sem medida de Deus. Dois caminhos temos, o espaçoso e o apertado. A porta larga é o caminho espaçoso, que conduz para a perdição, para o fracasso dos objetivos, dos desafios propostos a serem alcançados. A porta estreita é o caminho apertado que conduz para a vida. São muitos os que entram pela porta larga e trafegam pelo caminho espaçoso. São poucos os que acertam com a porta estreita e trafegam pelo caminho apertado. Por isso que são muitos chamados e poucos os escolhidos. A porta larga é entrando na ilusão. Pois parece mais convidativa, com um caminho que acomoda uma multidão e toda a sua bagagem. A porta estreita é a porta da entrada para a renovação, para seu crescimento espiritual, para o burilamento da sua alma, do seu ser, do espírito imperfeito, do espírito encarnado. E é claramente mais restritiva, com certeza, não permite a entrada daquilo que Jesus abomina. A gente não tem escolha, não tem opção. Todos os caminhos que tomamos ao longo da nossa jornada, da nossa existência, são partes essenciais da nossa educação. A cada tropeço, uma lição a mais a ser aprendida. Somos criaturas em fase de aperfeiçoamento, espíritos imperfeitos. Por isso que oscilamos muito entre a escolha por uma e por outra porta. Todos nós. Às vezes conseguimos vencer as nossos maus pendores, nossas más tendências. Outras vezes cedemos às nossas imperfeições. O nosso trabalho da reforma íntima visa escolher em definitivo a porta do bem. Por isso que é o autoconhecimento, a gente tem que estudar, tem que aprender a fé raciocinada, o Evangelho de Jesus. Tudo, o Evangelho é Jesus, é o amor, é a caridade, é a cartilha.
Está aí o Evangelho, a reforma íntima. Essa é a porta do bem. Tem. A gente fala, mas as coisas são muito bem claras, muito bem. Não tem como a gente, não tem erro. A transposição da porta estreita não pode ser vista como uma decisão dura, matando, difícil, que exige sofrimento. Não. Mas exige escolhas conscientes. Isso que eu acho que é a parte mais interessante. Escolhas conscientes. Você ter consciência da sua escolha, do caminho que você tem que percorrer, daquilo que você tem que se resignar, daquilo que você tem que aceitar, daquilo que você tem que permitir no próximo. Mas agora tem uma coisa aqui, fechar os olhos aos condicionamentos do mundo, como eu disse um pouco atrás, é difícil. Significa renunciar aos ditames da moda, da criação de valores artificiais. Porque vão te achar diferente, vão te achar que você é diferente, você não faz parte da maioria das pessoas. Então, aí está o problema. A nossa razão está pronta para entender a necessidade desse caminho, nossa razão. Mas nossa emoção encontra dificuldades muito sérias em fechar-se para o mundo. Nós carecemos da aprovação do mundo, da aprovação pública dos nossos atos, e entre ficarmos isolados com a razão e cedermos à pressão social, a gente vai por conta da maioria. Infelizmente, optamos pela aceitação do grupo. E aí que nós caímos do cavalo. Então a resolução desse problema nos pede coragem para reflexão, coragem para ter a fé raciocinada, eu disse novamente, e não nos pede o afastamento do mundo, mas uma introdução segura nesse mundo para melhorar. Um exemplo, para trazer a ele os valores eternos do Espírito em prejuízo dos valores da matéria. Não devemos manter dependência da opinião das pessoas que nos cercam, mas devemos nos fortalecer, respeitando o outro, mas construir o nosso próprio caminho e servir de exemplo para o outro, para esses mesmos outros, na atuação segura que estamos no caminho reto. Então, gente, possamos todos refletirmos em relação à nossa atual reencarnação. O que temos feito em busca da nossa ascensão espiritual? Estaremos servindo e trabalhando na seara do bem? Tomando decisões sensatas, inteligentes e corajosas para o nosso próprio melhoramento? Estaremos todos trabalhando, estudando, com vistas a esse nobre objetivo? Enfrentando dissabores ao longo do caminho, da jornada, mas necessários ao nosso progresso espiritual. Ou nos encontramos na inércia, acomodados na zona de conforto, não faço bem, não faço mal para ninguém, fico na minha casa, está tudo bem aqui, minha família, meu filho, não devo nada para ninguém, pago minhas contas. Ficamos na mesmice de uma vida monótona e improdutiva, envoltos na degeneração criada por nós mesmos. Essa porta estreita, à frente das nossas dificuldades e aflições que a vida nos apresenta, poderá sim ser atravessada através da nossa luta redentora, onde, amparados pelo amor incondicional do Divino Mestre, conseguiremos alcançar esse reino de paz tão desejado. Essa façanha, eu escrevi aqui façanha, depende unicamente de nós mesmos, do nosso contínuo esforço, alcançando o autoconhecimento, abraçando um trabalho incessante no bem, visando a reforma constante do nosso íntimo e do nosso coração. Eu gostaria de falar para vocês de um livro
chama-se Libertação. Do psicografia do Chico Xavier, do André Luiz, onde o Emmanuel ele faz o prefácio nesse livro, escrevendo sobre a lenda egípcia do peixinho vermelho. Eu queria falar, mas como é um pouco longa, não foi possível. Mas eu recomendo para vocês. Eu sei se aqui no nosso centro tem, na Feira do Livro tinha. É o livro Libertação, e sobre a psicografia do Chico Xavier, André Luiz, Espírito André Luiz. O Emmanuel faz o prefácio. Olha que livro, hein? Tem o André Luiz, Chico. Ele fala sobre a lenda egípcia do peixinho vermelho. Eu não vou contar aqui a história do livro, senão, né, Berlim? A história do livro aqui, enfim, nem lê mais o livro, né? Eu então, mas vale a pena. O peixinho é a lenda egípcia. É uma ilustração maravilhosa que vai dar para vocês, vai reforçar mais ainda a ideia da parábola do estudo do Evangelho da Porta Estreita. Mas sempre eu deixo no final uma surpresa maravilhosa. No final tem que ser uma surpresa sempre maravilhosa da Porta Estreita, né? Eu devo confessar a vocês que ele nunca me abandonou na minha vida. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Devemos escolher entrar pela porta estreita, desfrutar da vida eterna com Deus, ou entrar pela porta larga e perder a salvação. Fora da caridade não há salvação. Vamos refletir sobre isso. Que Jesus nos abençoe todos nesse nobilitante propósito. Muito obrigado.